Começa agora Voz da Rede, o programa do Sindirede, o Sindicato dos Trabalhadores em Educação da Rede Pública Municipal de Belo Horizonte. Olá, boa tarde a todos e a todas. E está começando mais um Voz da Rede, o programa do Sindirede BH, o Sindicato dos Trabalhadores em Educação da Rede Municipal de Belo Horizonte. Giro de notícias. A gente começa o Giro de Notícias de hoje falando das chuvas. Belo Horizonte está encerrando o mês de janeiro com chuvas acima da média e inicia fevereiro em alerta. Desde quinta-feira, a capital mineira vive momentos de tensão com muita chuva, queda de granizo e vendavais. No Barreiro foi registrado queda de granizo, uma árvore de grande porte caiu perto do shopping Savassi, interditando uma das vias da rua Rio Grande do Norte, e a velocidade das rajadas de vento registradas nesse dia chegaram a 87 quilômetros por hora. As regionais Pampulha, Centro-Sul, Oeste, Venda Nova e Noroeste ficaram sob risco geológico moderado até ontem. Os moradores têm que ficar atentos ao mínimo sinal de deslizamento, como trinca nas paredes, água empoçando no quintal, portas e janelas emperrando, rachaduras no solo, água minando da base do barranco, inclinação de postes ou árvores, muros e paredes estufados e estalos. Caso seja observado um dos sinais acima, saia do móvel e ligue imediatamente para a Defesa Civil no 199. Agora, gente, o importante ressaltar é que todas essas dicas da Defesa Civil precisam ser seguidas. Porque não adianta a gente discutir os motivos. Quando a chuva cai, o vendaval vem, a gente tem que se salvar. Mas no dia a dia, nós temos que ter uma política de exigência dos governos, que tenha uma política de organização urbana que não leve a deslizamentos e mortes. Fico feliz aqui, que a gente está dando notícia de árvore caída na rua, interdição de via pública, mas não demos notícia aqui de nenhuma casa que desabou e de nenhuma pessoa que morreu, como já foi feito em todos os outros anos. Isso, gente, infelizmente, não é porque teve obras públicas para melhorar a situação. É porque, de fato, as chuvas esse ano estão menores que tiveram em outros anos. É isso, né? A gente sofre com a seca, depois sofre com a chuva. Por isso que, inclusive no programa passado, depois quem quiser assistir a entrevista é muito importante, a gente acha que está na ordem do dia discutir as emergências climáticas, né? Porque tem a ver com a nossa vida e o nosso dia a dia. Bom, e depois de transbordar 3 represas, como nós noticiamos na semana passada, a Vale enfrentou mais um grande problema. Um protesto no domingo paralisou as atividades do trem que sai de Belo Horizonte e vai até Cariacica, no Espírito Santo. Os moradores de Resplendor e de Itueta, no Vale do Rio Doce, bloquearam a ferrovia, fazendo com que a empresa emitisse um comunicado, na segunda-feira, suspendendo a circulação do trem. O motivo dos protestos está relacionado ao fato de que a Samarco informou por meio de ofício que vai voltar a captar água do Rio Doce para abastecimento das cidades, após testes realizados nesses municípios indicarem que a água está dentro das especificações da legislação e pode ser consumida após passar pelas estações de tratamento. Ou seja, a empresa está suspendendo o abastecimento emergencial por caminhões-pipa, mantido desde o rompimento da barragem de Mariana em 2015. Além da falta de diálogo, a população local reclama da falta de acesso a essas análises e pedem a realização de auditorias independentes e a participação popular antes de qualquer decisão relacionada à água consumida. Nós sabemos muito bem o porquê dessa medida. A busca incessável pelo lucro em detrimento do bem-estar da população dessas cidades é bem mais barata. A captação da água do rio, que segundo relatos e estudos permanece contaminada, do que pagar por caminhões-pipas pelos vazamentos de barragem ocorridos na semana passada e por outras ações desastrosas, como a não recuperação do rio, a reestatização da Vale,
voltou ao debate através do deputado Rogério Correia, que fez um pedido de plebiscito popular para decidir a questão. Vamos aguardar os desdobramentos, pois o encerramento do abastecimento emergencial está previsto para acabar entre os dias 2 e 10 de fevereiro. E isso é muito grave, gente, porque a gente sabe que a água que a gente consome, ela é sim muito importante, mas ela também pode acarretar doenças e morte. E aí, gente, bom observar essa história da reestatização da Vale. E que bom que o Rogério Correia até que enfim entrou nesse debate. Porque vejam, gente, a Vale do Rio Doce, era uma empresa estatal de mineração, que ela continua sendo até hoje. Ela foi vendida no governo Fernando Henrique por preço de banana, literalmente. Porque nem o patrimônio das minas ou das reservas minerais que existiam na época, já inspecionados e já encontrados, foram considerados, né? E aí, o que acontece? De lá para cá, aumentou muito o ritmo da exploração do minério. E ao aumentar excessivamente o ritmo da exploração do minério, aumentaram também os problemas ambientais. Vamos lembrar, gente, 2 grandes crimes da Vale, que nós falamos aqui recentemente. No programa passado. Mariana, que na verdade é a Samarco, né? Mas é uma empresa junta, né? Subsidiária. E depois em Brumadinho. Por que aqueles crimes aconteceram? Porque os diques de contenção estouraram. Estouraram por quê? Porque o ritmo de exploração do minério foi muito superior a qualquer perspectiva de manutenção das represas e dos diques. E aí, gente, para essa turma, porque o acionista da Vale está longe daqui. Quem ganha grana explorando o minério está longe daqui. Para essa turma, 300 vidas perdidas em Brumadinho, não vale nada, pouco importa, né? Então, reestatizar a Vale é muito importante. Aliás, reestativar todo o processo de extração mineral, porque o subsolo é um patrimônio do povo. E a extração mineral, ela tem que se dar de acordo com a necessidade, sem exagero, e sem ser exorbitante e sem ter o lucro como o seu principal elemento, mas o desenvolvimento da nação. Porque é isso, gente. Eles levam o minério, ficam com lucro, a gente fica com buraco, com o rio contaminado e com as barragens de história. A vida para esses grandes grupos não tem o menor sentido, nem o menor valor. E aí, gente, tem uma outra notícia que a gente quer dar, que também teve impacto esse final de semana, que foram os protestos no dia 1º de fevereiro, né, domingo, cobrando justiça no caso do assassinato do cãozinho Orelha. Só relembrando, é um cão comunitário que vivia na Praia Brava de Florianópolis, que foi assassinado, foi cruelmente espancado por 4 jovens, 4 adolescentes, foi localizado no dia 4 de janeiro. Isso aconteceu na madrugada de 3 para 4 de janeiro. Tem uma comoção muito grande no país. Em Belo Horizonte teve protestos, né, na Feira Hippie. Há um questionamento e um debate com relação à legislação que protege, né, os animais, que visa, que vem por meio de fazer a justiça, de impedir os maus tratos aos animais, que de fato é algo muito importante. Hoje a legislação ela é muito precária, ela não separa as coisas. Alguém que tortura um animal, deixa ele sem água, sem comida, alguém que agride um animal ou alguém que assassina um animal, tem a mesma legislação regendo, a mesma pena, que é de, no máximo, 4 anos de reclusão, que raramente é, de fato, aplicada. Normalmente é aplicada mais aos casos de tráfico de animais silvestres, porque é somada a pena de tráfico de animal silvestre. Então, tem uma outra questão e tem um debate que ele é legítimo, é importante. Mas a gente tem que tomar muito cuidado. No esteio dessa discussão, reapareceu a discussão da redução da maioridade penal.
É muito importante que a gente não, no calor dos ânimos, nessa questão, a gente não retome essa discussão, pois ela é uma discussão muito ruim, porque para começo de conversa, toda vez que a gente fala de justiça no Brasil, a gente está falando de injustiça, de uma justiça que é muito condescendente, muito leviana com quem tem dinheiro e muito dura e que ela tem um peso muito forte, às vezes, inclusive, sem nem o direito de fato do devido processo legal, de uma investigação com qualidade para os mais pobres. Então, nós já falamos isso em outros programas, em especial em novembro, quando teve a chacina no Rio de Janeiro. É importante a gente sempre pensar que a redução da maioridade penal não é o que vai resolver. O que vai resolver é, de fato, uma revisão e um aprimoramento da legislação que protege e deve proteger os animais, sejam eles silvestres ou domésticos. Bom, faz um mês que o Nicolás Maduro e a Cília Flores foram sequestrados em Caracas. Eles estão sob custódia dos Estados Unidos. Eles estão num centro de detenção no Brooklyn, em Nova York. Existem diversas denúncias sobre infestação de insetos, roedores, condições insalubres, agressões também entre os detentos. O local é descrito como um inferno na terra. As autoridades americanas, elas afirmam que o Maduro está sendo acusado de 4 crimes, o que faz com que, muito possivelmente, ele fique preso por muito tempo. No dia 5 de janeiro, o casal venezuelano se declarou inocente, né? O Maduro e a Cília Flores se declararam inocentes. Agora eles têm que esperar até o dia 17 de março para a próxima audiência, que se nessa audiência eles forem considerados culpados, eles vão enfrentar punições maiores, mais longas e mais duras. Esse processo ele pode perdurar por anos. E a defesa, ela já falou sobre isso, né? Já exigiu a imunidade de chefe de Estado para Maduro, uma vez que os Estados Unidos reconheceu a Delcy Rodrigues como líder venezuelana, como nova presidenta do país. Então, os Estados Unidos reconheceu e o sequestro do Nicolás Maduro e da sua esposa, Cília Flores, levanta ainda outros questionamentos sobre o desrespeito do princípio básico da Carta das Nações Unidas, o princípio da soberania e da autodeterminação dos povos, que proíbe os estados de recorrer à ameaça, que é o que os Estados Unidos têm feito com muita frequência, o uso da força contra a integridade desse país, né? A independência política da Venezuela, mesmo alegando legitimidade, a gente sabe que não há legitimidade nenhuma nesse processo que foi imposto em relação à Venezuela. Bom, gente, na esteira de intervenções dos Estados Unidos, tem também uma intensificação os bloqueios à ilha cubana. Nesse fim de semana, além de cortar o fornecimento mínimo de energia, de fornecimento de combustível, também está ameaçando com tarifas comerciais os países que vendem petróleo para Cuba. Ele tem pressionado o governo mexicano a interromper o envio do petróleo para Havana, ameaçando, inclusive, um bloqueio naval, como o que ele fez na Venezuela, para impedir a importação de combustíveis. A crise cubana é sem precedentes, existem vários elementos internos da situação cubana, com conflitos, divergências, mas, sem dúvida nenhuma, os bloqueios têm imposto uma situação de crise muito pesada para a população, com falta de medicamentos, alimentação, cortes frequentes de energia. A situação na Venezuela, que era quem fornecia petróleo para Cuba, a intervenção e a retirada de Nicolás Maduro, agrava a situação. Apesar da ONU continuar a aprovar quase que por unanimidade resoluções pedindo o fim dos embargos, nada acontece, de novo. O que mostra a ineficiência da ONU para resolver os problemas humanitários, A eficiência para resolver os interesses dos imperialistas sempre foi eficiente, mas para resolver o problema dos países mais pobres, a situação nunca foi favorável para nós,
e mais de 300 manifestações contra o ICE, a polícia de imigração do governo Trump, marcaram o fim de semana nos Estados Unidos, se espalhando para todos os 50 estados. As principais cidades do país foram tomadas por marchas, vigílias e paralisações. Segundo informações do governo, o presidente, o ditador Donald Trump, orientou a Secretaria Interna de Segurança a não intervir em cidades governadas por democratas sem pedido explícito das autoridades locais. Os manifestantes protestam contra as políticas de anti-imigração agravadas pela operação que intensificou a perseguição de imigrantes em Minneapolis e resultou na morte de 2 cidadãos estadunidenses, René Good e Alex Pritt. Além dos protestos, estão acontecendo paralisações em escolas, boicotes às compras e fechamento de comércios em 46 estados. E nas cidades de Minneapolis, Nova York, Los Angeles, Chicago, Seattle, Portland, São Francisco, Houston, Atlanta, Boston, Miami, Washington, D.C., a capital, e Filadélfia. No Texas, um juiz federal ordenou a soltura de Liam Conejo Ramos, um menino de 5 anos que foi detido pelo ICE, que acusava o pai equatoriano do menino de imigração ilegal. Ele e o pai haviam entrado no país legalmente sobre as regras de asilo de 2024. Ambos foram soltos no domingo, o que amplifica mais ainda a fúria da opinião pública. No Congresso americano, o financiamento do ICE virou um impasse orçamentário que está paralisando parcialmente o governo no que eles chamam de shutdown. A combinação de tudo isso está aprofundando a crise doméstica do ditador Donald Trump em um ano eleitoral, pois boa parte dos estados nos Estados Unidos, dos 50 estados, se eu não me engano, 47, terão eleições para governador e terá a recomposição do Congresso, dos deputados federais e também dos senadores. O que prova que essa conversa de que os trabalhadores norte-americanos defendem o processo de repressão contra os imigrantes não é verdade, né? Não é bem assim. Porque quem está fazendo as manifestações não são só imigrantes. Os imigrantes devem participar delas, mas é um conjunto de trabalhadores norte-americanos. E a gente vê, gente, com muitos bons olhos essas manifestações. Porque Trump precisa ser paralisado. Porque ele é um problema para os trabalhadores do mundo inteiro. E é muito importante que a população trabalhadora dos Estados Unidos desestabilize esse governo ditatorial. Na última sexta-feira, dia 30, entidades representantes de blocos de rua do Carnaval, ligas e coletivos carnavalescos de BH divulgaram uma nota de repúdio ao modelo de gestão do Carnaval que Belo Horizonte, a administração municipal, tem feito. A crítica em relação à priorização dos mega eventos de artistas, em detrimento dos artistas locais, né? Pessoas de fora que não são da cidade estão recebendo mais financiamento do que aqueles artistas locais e que iniciaram o Carnaval em Belo Horizonte, esse movimento da retomada cultural do Carnaval em Belo Horizonte. Esses coletivos, eles afirmam também que esse modelo adotado esvazia os territórios, precariza os trabalhadores da cultura e compromete a segurança. A lógica dos mega shows também descaracteriza o espírito comunitário e descentralizado do Carnaval em BH, né, gente? Vamos lembrar que o Carnaval em BH iniciou-se enquanto um movimento de protesto, de ocupação das ruas e de entendimento que a rua também é um espaço de lazer e de luta importante. O ex-prefeito Márcio Lacerda, na época, chegou a proibir eventos em praças da estação, em outras praças, criando assim um movimento de desobediência civil que foi chamado de Praia da Estação. Em janeiro de 2010, marcando a volta do carnaval de rua na cidade, que estava sem acontecimento, sem movimento. A gente não tinha um carnaval intenso como ele voltou a acontecer a partir de 2010. Os grupos musicais e culturais criaram seus próprios blocos, colocando o BH no cenário nacional do carnaval de rua. Os megablocos, por outro lado, concentram público e recurso e atenção em poucos pontos da cidade, indo no sentido contrário desse processo que foi construído historicamente da luta pelo direito à ocupação da cidade. No bloco do DJ Alok, por exemplo, houve uma superlotação e denúncia de situações de violência
É algo que pode acontecer em qualquer ambiente, mas a priorização desse tipo de mega evento faz com que alguns territórios, alguns lugares da cidade sejam privilegiados em detrimento de outros. E ontem, a Câmara Municipal de Belo Horizonte, em mais um episódio de conservadorismo e institucionalidade, aprovou em primeiro turno um projeto que proíbe crianças e adolescentes de frequentar eventos carnavalescos, artísticos, culturais, LGBTQIA+, e outros que apresentem exposição de nudez ou conteúdo inapropriado para menores de idade. O projeto está tão mal redigido que deixa várias lacunas sobre quem vai fiscalizar, quem vai ser multado, quem vai fazer a classificação indicativa de cada bloco ou evento. Uma verdadeira afronta contra a cultura da cidade. Afinal, sabemos muito bem que a extrema-direita odeia cultura e faz qualquer coisa para estragar a diversão alheia. A oposição denunciou ainda o cunho racista do projeto, que coloca no mesmo patamar blocos afros, corte momesca, blocos e paradas LGBTQIA+. Felizmente, o texto ainda precisa ser votado em segundo turno, antes de ir para a sanção do prefeito. Mas antes da votação em segundo turno, o projeto vai passar por várias comissões, pois recebeu emendas. O tema é tão absurdo que obriga os produtores ou responsáveis pelo evento de informar de maneira clara e ostensiva a classificação indicativa etária, mas que o poder público poderá reclassificar a indicação de idade das obras, caso identifique inconsistência ou avaliações imprecisas. Os vereadores de BH se esquecem que já existem leis que regulam esse tema. Existe a classificação indicativa e existe também o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente. Acho importante a gente lembrar, né, gente, ainda mais nós educadores, que tem um papel que é da escola, tem um papel que é da família, e a família tem o direito de escolher como ela vai educar o seu filho, o que ela acha que é ou não importante. Não dá para o poder legislativo ficar se metendo demais naquilo que ele acha, pois nós não estamos aqui dizendo que é para expor as crianças a coisas que de fato não são para crianças, mas não dá também para ficar normatizando como que os pais vão criar seus filhos. É invadir demais a crença do outro e o direito da liberdade, que a extrema-direita tanto prega, mas somente para ela mesma, porque para os outros eles não acreditam tanto assim nesse direito à liberdade. Eu não vou entrar nesse mérito, Carol, porque eu acho que essa discussão ela vai necessitar de um debate mais amplo. Mas eu queria levantar uma coisa que eu acho muito importante. Isso é uma lei inaplicável, porque isso significa que no carnaval as famílias não podem sair com as crianças de dentro de casa, porque senão ela pode esbarrar com um bloco e aí... Exatamente. Então não tem jeito de aplicar. Isso não é um negócio que é resolvível, né? Os blocos de carnaval, eles não estão num espaço separado da casa das pessoas. E esse é o mérito do Carnaval de Belo Horizonte, porque é um carnaval construído pela comunidade. Então ele está nos bairros, ele está nas ruas. Nós estamos aqui na Serra, eu tenho certeza que a Serra tem seus blocos, que passa por aqui, por dentro, né? Agora, olha isso, gente. Esse mesmo setor acha que pode votar, que a família tem o direito de não mandar a criança para a escola. Certo? A família tem o direito, é o mesmo setor que defende uma lei do homeschool, que é a família não é obrigada a mandar a criança para a escola. Que nós achamos que é, porque a escola é um direito da criança, independente do pai e da mãe dizer que não vai, tem que ir. Agora, sair com a criança no carnaval, eles acham que eles podem proibir a família de fazer. É uma inconsistência completa, né? Além da incoerência, tem o elemento de que é uma lei que tem um fundo conservador, né? Conservador em relação aos costumes, nesse sentido de entender que pode determinar o que um determinado grupo social pode fazer ou não, né? Entendendo que há um determinado tipo de educação. Então, nesse sentido, tem muito a ver com o que você está dizendo, Vanessa, porque esse grupo entende que a criança ela não deve ter acesso a certos conhecimentos do mundo, né? A certos processos de socialização. Então, não somente o carnaval, a vida pública é um problema, mas a escola, que é esse espaço também que amplia saberes e amplia conhecimento de mundo, também se torna
um risco, né? Enfim. Gente, a última notícia do nosso giro de notícias, uma notícia de última hora, que nós vamos aperfeiçoar melhor num próximo programa. Ontem, e eu queria muito que as famílias que estivessem nos ouvindo e que fossem atingidas por esse problema entrassem em contato conosco. Ontem a Prefeitura fez uma reunião com direções de 70 escolas municipais. Essas 70 escolas recebem crianças que ficam a 1 quilômetro, 1,5 quilômetros da escola. E elas são trazidas para as escolas por ônibus. E a Prefeitura ontem anunciou que vai cortar os ônibus. Em algumas escolas, cortou mesmo. O primeiro dia de aula foi hoje, já não teve os ônibus. O que ela diz é que vai realocar as crianças em escolas mais próximas da sua casa. Qual que é o problema, gente? As aulas começaram hoje. As crianças estão matriculadas nas escolas. Ontem, de 2 às 4 horas da tarde, a Secretaria de Educação fez uma reunião com as direções de escola dizendo que hoje não tem ônibus. Isso é muito grave, porque, na verdade, se negar o direito da criança de ter acesso à escola. E olha que loucura. No final do ano passado, a Secretaria de Educação soltou uma portaria em que ela condiciona o salário da direção da escola ao índice de frequência das crianças nas escolas. Agora, ela corta os ônibus. As crianças não vão na escola. Porque tem escolas, por exemplo, né, que tem criança que tem que andar 1 quilômetro e 300, criança de 3 anos de idade. Então, se não tiver o ônibus, não tem jeito. Tem escola que é na beira da BR. Se não tiver um ônibus para atravessar a BR e não tem a passarela para atravessar, fica inapropriado. Então, essa é uma denúncia que nós estamos fazendo. Nós ficamos sabendo da notícia ontem. Hoje, nós vamos fazer a denúncia para a imprensa, né? Para que a imprensa divulgue. Vamos fazer a denúncia para a Procuradoria da Infância e da Adolescência, porque é uma negação do direito da criança. E a gente pede às famílias que estejam passando por esse problema, que façam contato conosco, porque nós achamos isso um absurdo, né? Vai causar transtorno nas escolas, porque vai ter escola que vai fechar a turma, então vai ter professor excedente, vai ter todos esses problemas, mas o mais importante é que as crianças vão ficar sem saber onde estudar e, às vezes, vão ser transferidas de uma escola que elas estudam a vida inteira para outra escola, né? Então, essa é uma situação que a gente quer denunciar aqui. Voz da Comunidade. Voz da Comunidade de hoje, nós estivemos presentes na Assembleia dos Trabalhadores Terceirizados da MGS, que aconteceu hoje, às 9 horas da manhã, na Praça da Estação. E conversamos com alguns dos trabalhadores lá reunidos para eles trazerem um pouco as suas experiências, as suas angústias nesse processo que temos vindo denunciado sobre a troca de empresa, que a MGS não seria mais a responsável, mantenedora dos contratos para portaria, cantina, faxina e os profissionais de apoio ao educando. Como a gente já disse em outros programas, tem vários problemas, várias questões que estão ainda sem solução e que tem gerado muita angústia, pois começamos o ano de trabalho sem uma resposta. Vamos ouvir agora a Apoio ao Educando, que falou sobre o assunto. Meu nome é Somária, minha função é Apoio ao Educando. Nós estamos passando por uma luta muito difícil com a terceirização nas escolas. Eu trabalho pela MGS e está uma mudança muito grande aí, porque nós não sabemos se nós vamos ter um aumento bom de 28%, igual a integrada teve, porque a nossa carga horária no momento são 44 horas semanais, mas pelo que nós estamos vendo, parece que vai ter que aumentar mais 1 hora a mais. E nós estamos assim trabalhando muito desmotivado, porque a gente não sabe o que vai acontecer com nós a partir dos próximos meses, porque nós fizemos uma paralisação hoje e nós estamos com indicativo de greve depois do carnaval para estar pressionando a prefeitura para ver se passa por esse processo de
troca de empresa, porque muitos funcionários, o salário é pouco, tem que pagar aluguel, fica com medo de ficar desempregado. Estamos aí com medo, né, de também a MGS não mandar nós embora, porque para os funcionários e para a nova empresa, precisamos que a MGS desliga nós, para nós poder entrar para a nova empresa, principalmente a função de cantina, de faxina, de portaria, que tem umas empresas para entrar para a MGS não continuar nas escolas, e nós, Apoia Educando, nós estamos aguardando a OS, que é um credenciamento da prefeitura, para ver se entra umas empresas para pegar a função de Apoia Educando e com salário digno, porque esse salário que a gente está recebendo está muito pouco e a nossa carga horária ela é extensa, não dá para fazer nada, que são 44 horas semanais e não conseguimos resolver nada depois desse horário. Chegamos em casa muito cansada, exausta e não dá nem para fazer nada além do que a nossa função, que é cuidar dos alunos atípicos. E assim, a gente fica muito triste com esse movimento, porque não só atinge nós trabalhadores, mas já atinge os pais, as crianças, que tudo precisa estar dentro da escola, porque precisam de tanto a atenção de nós, apoio dos professores, né? E os alunos têm o direito de estar dentro da escola. E a gente fica muito triste, sabe? Porque a gente queria mesmo que a SMED, a MGS, resolvesse isso da melhor forma possível, o mais rápido possível, para não estar atingindo tanto nós, trabalhadores terceirizados, e tanto os pais e as crianças atípicas que precisam de um cuidado especial. Meu nome é Claudilene, eu venho da Caixa Escolar, tenho 8 anos de MGS e realmente o que eu estou vendo é um descaso total com o pessoal da educação, porque nós somos também da educação. Sou cantineira, preparo o alimento das crianças todos os dias. Acho assim uma falta de respeito que está acontecendo com a gente. Às vezes falta uma colega de trabalho, a gente tem que trabalhar muito, né, para dar conta do serviço, para a merenda sair naquele horário. Então eu peço que olhem por nós, gente, por nós da cantina, pelo apoio, pelos porteiros, pelos serviços gerais, orem por nós, porque a gente está lá para cuidar das crianças e a gente faz isso com todo amor e carinho. Eu espero que dessa vez a gente consiga, que mude alguma coisa para nós. Meu nome é Luana Tereza, sou servente escolar, já estou há 3 anos na MGS, trabalhando nessa função. Hoje, acompanhando aqui esse movimento, que é muito importante para a gente, para todas as classes, porque a gente vem vivendo uma situação muito complicada, descaso muito grande com as funções, principalmente, em especial a minha, e a gente vem atrás dessa luta, desse respeito, desse reconhecimento que é necessário, que as pessoas precisam entender que todo um conjunto faz a diferença, principalmente a limpeza, porque a escola, na verdade, ela começa com os terceirizados, né? O porteiro que está recebendo, é o servente escolar que está preparando a escola para a chegada das crianças, o funcionário da cozinha que está preparando o alimento, que muitas das vezes aquele alimento é a única refeição que aquele aluno tem no dia, e os apoios que estão ali para acompanhar as crianças que necessitam de uma atenção especial. Então a importância dessa luta hoje, a importância da conscientização das pessoas e do apoio principalmente dos pais, das pessoas ao redor, dos professores, de todo mundo, para que a prefeitura, para que a MGS entenda ao nosso lado, entenda essa nossa luta, abrace a causa e corra com a gente aí para que dê tudo certo e a gente torça para que dê certo no final. Meu nome é Regina, trabalho de serviços gerais, que é faxineira, né? A gente não tem garantia de nada. Uma hora entra uma empresa, outra hora não entra outra, então uma confusão. São muitos alunos, né? E muito serviço na escola, não temos salubridade, não temos garantia de nada. O salário é pouco e não temos nada. Uma hora entra uma empresa, então uma questão que não está sendo resolvido nada. A gente não tem nada garantido. Uma hora fala que a empresa vai sair, outra hora fala que vai entrar outra, não tem aumento de salário, não temos garantia nenhuma. Uma hora fala que a gente vamos ter que pedir conta também, né? Eu acho que nós somos trabalhador, nós temos que ter o direito da gente. A gente trabalhar, ter que pedir conta, então e o nosso direito fica onde nisso? Entendeu? Então a gente estamos sem, vamos dizer, não dá para entender, a gente estamos numa confusão entre uma empresa, entre a outra, e os trabalhadores, a gente estamos revoltados com essa situação, porque eu acho que nós somos trabalhadores, a gente merecemos ter um salário digno, né? E acho que é um direito da gente, a gente lutar para isso, e são muitos pais de família, né?
estamos aí trabalhando porque a gente precisa desse salário, temos conta, temos filho para criar. E aí a gente estamos assim, e a nossa situação, como que a gente vai ficar, como que vai ser, entendeu? E essa é a nossa situação no momento, entendeu? É isso, gente. Essas sonoras foram gravadas direto da Assembleia dos Trabalhadores da Educação, que foi seguida por uma grande manifestação na cidade de Belo Horizonte. Os trabalhadores terceirizados da educação são porreta nesse negócio de lutar e manifestar. E nós vamos agora por dentro da questão, que nós vamos ouvir os diretores do sindicato e um companheiro que faz um estudo sobre a terceirização de Belo Horizonte. Por dentro da questão. Bom, gente, nós estamos aqui hoje com 3 convidados muito importantes do Por Dentro da Questão. O Fernando, que é um companheiro, diretor do Sindirrede, trabalhador terceirizado da Rede Municipal de Educação. A Deise, que também é uma companheira, diretora do Sindirrede, também trabalhadora terceirizada das escolas municipais de Belo Horizonte, ambos contratados pela MGS. E temos o Gustavo Machado, agradecer a presença do Gustavo, que é do ILAESE, do Instituto Latino-Americano de Estudos Socioeconômicos, e que tem uma parceria com o Sindirrede e fez um estudo importante para nós sobre o processo de terceirização em Belo Horizonte. Também acabaram de soltar um anuário, ele vai falar para a gente aqui daqui a um pouquinho. Mas, Gustavo, só para emendar as entrevistas das trabalhadoras que estavam na Assembleia, vou passar um pouquinho para o Fernando, para ele localizar para nós o histórico desse conflito específico desse ano, né? Porque cada ano uma luta diferente. Exatamente. Bom, então, ano passado, em meados do segundo semestre, a prefeitura anuncia que o rompimento dos contratos de 3 cargos nas escolas, né? Cantina, faxina e portaria. Desde lá, ela lançou, mais no final do ano, ela lançou um processo licitatório. Até então, até os dias de hoje, não teve nenhuma empresa classificada oficialmente para esses 3 cargos, porque as que foram classificadas, uma entrou, outras empresas que foram desclassificadas entraram com recurso, ela perdeu. A outra também está em período recursal e na portaria ainda nós já estamos na 18ª empresa, então assim, é um processo muito demorado, um processo muito moroso. Para os apoios à Educando, por exemplo, a secretária prometeu que iria migrar parte da galera para OSCs, né? Em parceria com OSCs na escola, e uma outra parte ficaria na MGS por mais 6 meses. E aí ela recua nessa proposta e renova o processo com a MGS, né? Todos os apoios, 100% dos apoios com a MGS por mais 6 meses. Só que o problema é que ela acendeu ali na categoria uma expectativa de um aumento, porque ela prometeu um aumento de cerca de 28%, mas não o desconto do ticket de alimentação para quem fosse para as OSCs, né? De uma forma parcelada a princípio e depois totalmente depois de 6 meses. Só que isso não aconteceu, né? Ela renovou 100% para o apoio. Então ela plantou ali na categoria um almejo de um aumento bem significativo, robusto, que é o que a categoria merece e deseja, né? E aí ela bagunça todo esse processo, as pessoas não sabem de fato o que está acontecendo, as pessoas não sabem o que vai acontecer, não existe assim a garantia nesse processo demorado, moroso, com a volta às aulas já posta que começou hoje no dia 4, então as pessoas já nem têm mais a certeza, a garantia de tudo isso que ela prometeu, tanto para as OSC, tanto para as novas empresas no processo licitatório, de fato vai acontecer. E Deise, fala para nós aqui, qual que é o principal desafio nesse momento para os trabalhadores terceirizados? A categoria neste momento tem que ter na cabeça que nós temos que vir à luta mesmo. Nós não temos outro recurso a não ser a luta e deixar claro para a SMED e para a prefeitura, para deixar claro aquilo que está vindo do nosso coração, né? Que está deixando a gente sem chão, porque nós estamos numa insegurança muito grande. É deixar claro quais são os objetivos, deixar claro aquilo, né, que o trabalhador tem de direito, é o respeito, né? Nós temos respeito, tem que ter respeito com essa categoria, que tem o suor, que tem o pé no chão, né, das escolas, que necessitam, né, desse ganho real. Né, que nós não estamos pedindo aquilo que não é de fato, nós estamos pedindo aquilo que realmente a categoria necessita. Né? Condições de trabalho, melhores salários, valorização e o principal, o concurso. Nós queremos concurso.
Nós merecemos concurso, porque a cidade não anda sem o nosso trabalho. Privatização, terceirização, só piora o nosso trabalho. Então nós merecemos e precisamos concurso já, valorização e melhores salários. Fernando, o que a Assembleia votou? A Assembleia votou que depois do Carnaval, dia 23 de fevereiro, é proposto o início da greve, se até lá a Prefeitura não melhorar a proposta das condições para ambos os cargos, né? Os cargos que permanecem na MGS e os cargos que vão para outras empresas através do processo licitatório. Bom, gente, nós vamos passar para o Gustavo com a primeira questão aí, que tem a ver muito com isso que eles falaram. Veja bem, o que a Secretaria de Educação alega para romper o contrato com a MGS? Que o contrato é muito caro para o serviço prestado e que acaba que o salário dos trabalhadores fica muito baixo. Coisa que nós concordamos com a Secretária de Educação. É uma verdade, certo? E aí o que ela disse? Nós temos uma reivindicação que é a equiparação do salário dos trabalhadores que estão na escola com outros trabalhadores da cidade que fazem serviços similares. Então, por exemplo, que é uma cantineira, se não uma cozinheira? Porque ela faz a merenda, ela faz almoço, ela faz janta. Ela é uma cozinheira que ganha metade do que uma cozinheira ganha ou menos. Bom, a prefeitura com a cozinheira não equiparou, mas propôs equiparar o salário da cozinheira, atendendo a nossa reivindicação, com auxiliar de cozinha, que representa 28% de reajuste do seu salário. Os apoio educando, que são aqueles trabalhadores que ficam com as crianças deficientes, gente, todas as cidades vizinhas, praticamente, que pagam mal, pagam melhores salários para quem acompanha as crianças com deficiência do que em Belo Horizonte. E para jornadas de trabalhos menores. E tem um caos, porque tem uma rotatividade enorme nesse setor. Aí a prefeitura propôs o seguinte: bom, rompendo o contrato com a MGS, eu consigo contratos mais baratos e posso aumentar também o salário do apoio educando em 29%. Certo? E uma outra questão importante. Hoje o Vale Alimentação ele tem muito peso no vencimento total do trabalhador terceirizado. E tem um desconto de 20%. Então ela falou, eu ainda posso tirar o desconto de 20%. Significa que o trabalhador vai ter um aumento de 20% no que ele recebe do Vale. Qual o problema? Como nenhuma empresa ganhou licitação até o momento, e como nenhuma OSC foi credenciada, fica na MGS, e aí ela diz, não, a proposta feita não está valendo. Só que, gente, isso não faz o menor sentido. E é o que a Deise falou aqui e que nós passamos para o Gustavo. Por isso que a terceirização é uma bomba, né? É uma bomba na MGS e vai ser uma bomba na outra empresa. Gustavo, fala um pouquinho conosco como é que é a situação da terceirização em Belo Horizonte, que peso que isso tem na vida do município. Perfeito. Primeiro, boa tarde, Vanessa, Deise, Fernando. Um prazer enorme para a gente do ILAESE ter a oportunidade de falar, sobretudo, sobre um tema tão importante. A situação da terceirização em Belo Horizonte ela é uma coisa realmente alarmante. Não é igual a situação de outros municípios, está entre as piores. Tá? A gente lançou, inclusive, recentemente o Anuário Estatístico do ILAESE, onde nós reunimos informações de mais de 50, todas as capitais e todos os grandes municípios do Brasil. Belo Horizonte está simplesmente como o 5º município que mais terceiriza entre todos os 50 que nós consideramos no Brasil inteiro. Nós estamos falando de mais de 1/4 da arrecadação total da prefeitura. Mais de 27% da arrecadação total da prefeitura é destinada à terceirização, com crescimento percentual e absoluto contínuo ao longo dos últimos anos. E tem mais. Não tem praticamente nenhum município desse porte com esse grau de terceirização. É o maior entre os grandes municípios do Sudeste. Vai estar na frente de Belo Horizonte aí nesse ranking, municípios como Nova Iguaçu, São Gonçalo, Campinas. Isso vai se materializar na MGS, que foi mencionado, que também vai estar presente aí no nosso anuário. Gente, a MGS, que é uma empresa que tem o status jurídico de empresa pública, mas que, na verdade, serve como um repositório de contratação de mão de obra barata, é tão grande, tão alarmante a situação, que a MGS hoje ela tem uma arrecadação de quase 2 bilhões de reais e entrou no rol das maiores empresas do Brasil que nós, do ILAESE, mapeamos.
não só em termos do faturamento, porque é muito grande, estamos falando aí de cerca de 30 mil trabalhadores terceirizados pela MGS, como a remuneração média. Nós temos um ranking nessas 500 maiores empresas do Brasil, são mais de 500 na verdade, e a MGS está ali entre aquelas que pagam a remuneração mais baixa, 12ª de todas as mais das 500 examinadas. Então a remuneração média na MGS, 12ª mais baixa do Brasil, entre as centenas de empresas que nós consideramos na base de dados. Então, claramente, é um artifício que é usado pela prefeitura, e por várias prefeituras, na verdade, mas Belo Horizonte se destaca nisso aí, porque você consegue trabalhadores com uma rotatividade gigantesca, você consegue contratos que pagam remunerações que está abaixo até mesmo do que é pago nas diversas funções ao longo dos municípios. Nós fizemos estudos para o Sindirrede envolvendo isso. Todas as pessoas que trabalham auxiliando a educação, cantineira, serviço de limpeza, por exemplo, em serviço de limpeza nós constatamos que a MGS, ela paga uma remuneração abaixo de quem faz a mesma função em todas as principais cidades da zona metropolitana de Belo Horizonte. Então a terceirização, ela não só é algo utilizado no Brasil inteiro para deteriorar a situação de trabalho, para deteriorar a situação dos trabalhadores, aumentar a rotatividade, conseguir substituição em massa de trabalhadores porque não tem estabilidade de concurso, não só, mas em Belo Horizonte ela é usada numa intensidade muito maior do que outras cidades, tanto maiores quanto menores, e exaure, né, mais de 1/4 do orçamento do município, com hoje uma contratação em massa de trabalhadores terceirizados, tendo a MGS aí se destacando como uma das empresas de remuneração mais baixa em mais de centenas que nós examinamos. Gustavo, eu queria te fazer uma pergunta, porque quando a gente apresenta esses dados para a prefeitura, ela não nega os dados, mas ela apresenta várias contrarrazões, né? Ela possivelmente deve apresentar essas contrarrazões de qual que é a justificativa dessa terceirização em massa na cidade, sobretudo na educação. Então, quais são as contrarrazões que já apareceram vindo do executivo para justificar esse aumento avassalador da terceirização aqui na nossa cidade? As justificativas a prefeitura sempre vai inventar, né, as mais diversas, mas no caso de Belo Horizonte, até essas justificativas, elas literalmente não se justificam. Para a gente ter uma ideia, Belo Horizonte é uma capital muito privilegiada. Nós estamos falando da capital de um estado como Minas Gerais, que é um dos principais estados do Brasil, com quase 1.000 municípios, com sede de empresas espalhadas por Minas Gerais inteira, que é em Belo Horizonte. Então, a arrecadação da Prefeitura de Belo Horizonte, ela é crescente, desde 2018, muito acima da inflação, mas muito acima da inflação. A Prefeitura realiza superávites primários, né? Ou seja, todos os anos ela tem espaço no orçamento, ela nem consegue gastar todo o recurso do orçamento. Então, a terceirização é uma medida consciente da Prefeitura de Belo Horizonte. Ela utiliza isso aí literalmente para poder enxugar as despesas com o pessoal no município. Aliás, esse é outro ponto que Belo Horizonte vai aparecer nos rankings do ILAESE, as coisas se combinam literalmente, né? Quando a gente vai para a despesa com o pessoal, Belo Horizonte também está entre os 15 municípios que menos investem em pessoal, ou seja, em servidores que fazem todos os serviços de educação, de saúde, de limpeza na cidade inteira. Então não é à toa que Belo Horizonte está no ranking da terceirização e está no ranking das que tem menos despesa com o pessoal. Tá? Então é uma política consciente da prefeitura e está muito voltado, Fernando, para o fato, na nossa interpretação, de que hoje o setor público tem sido a alavanca das grandes empresas do setor privado, aí por meio de terceirização não só de trabalhadores, mas por meio da contratação de obras e serviços dos mais diversos tipos, massivos, feitos com empresas do setor privado. Hoje o Estado é um dos principais clientes das principais empresas do setor privado. A gente vê aí, por exemplo, no escândalo da Master, uma empresa que tem o principal proprietário residente aqui em Belo Horizonte, com várias negociações que envolvem o setor público ou o setor privado. A gente vê aí uma luz dos interesses escusos que existe entre o grande capital de pessoas bilionárias entrelaçado com a prefeitura e tendo a prefeitura como um dos principais clientes. Mas, afora isso, afora esses interesses, não há justificativa plausível nenhuma. Estamos falando da prefeitura que arrecada cada vez mais, com crescimento de receita muito superior à inflação, que tem superávit orçamentário e, ao mesmo tempo, está aí entre as cidades do Brasil que menos recursos destina àqueles que realizam todos os serviços públicos do transporte, à limpeza, educação e saúde. Gustavo, Thalita aqui, da direção do Sindirrede também. Eu acho que é importante a gente falar sobre as possibilidades, né? As experiências concretas, né? Ou mesmo a necessidade
da gente reverter os processos de terceirização, e a gente tem pautado isso, a necessidade do concurso público. Quais são as alternativas que a gente pode construir no sentido de reversão dessa terceirização? Como a gente precisa organizar a estrutura administrativa do Estado, especialmente na educação? E os modelos de gestão pública, né, que é possível para a gente poder fazer essa reversão da terceirização e construir aí um concurso público para ampliar a qualidade da educação, porque só isso que vai fazer com que a gente possa construir uma educação de qualidade. Perfeito, Thalita. As possibilidades, elas sempre existiram, porque é importante que a gente entenda. O Brasil teve, por exemplo, uma lei que permitiu que a terceirização fosse ampliada bruscamente em 2018, né? Inclusive permitindo terceirização do que eles chamam de atividade fim, tá? Atividade fim significa, se está na educação, pode terceirizar pessoas que trabalham diretamente na educação. E a lei anterior permitia só o que eles chamavam de atividades meio. Mas veja, não há exigência de terceirização em nenhum cargo e nenhuma função. Há possibilidade da terceirização, isso do ponto de vista legal. A prefeitura pode, então, optar pela terceirização, mas ela não é obrigada, né? Então, a prefeitura ela tem os estatutos relativos às carreiras, relativos às diversas funções, é uma opção que ela faz. A terceirização é uma escolha que ela pode ou não fazer. Nada impede, tá, que a prefeitura realize concursos públicos, inclusive quando necessário, criando legislações específicas para regulamentar cada uma dessas áreas. Isso aí ela pode encaminhar, não há impedimento de que os trabalhadores exerçam a função de trabalhadores diretos em nenhuma função de nenhum ente público do Brasil. Todos podem ser contratados diretamente via concurso, e se não existir uma legislação específica que regulamente um determinado setor, ela pode ser criada, tá? Então não há nenhum obstáculo nesse sentido. A terceirização coloca uma possibilidade que, evidentemente, tanto o setor público quanto o setor privado usa e abusa, porque a terceirização é um mecanismo que permite salários mais baixos, rotatividade elevada, demissão em massa sem que, digamos, o empregador direto tenha que arcar, né? Eles rompem o contrato e falam, a gente não demitiu, só rompeu o contrato, é a terceirizada que emprega. Então cria esses artifícios que facilita a substituição em massa, trabalhadores que têm que ficar renovando o contrato todo ano, ou em períodos muito curtos. Então isso impede uma carreira, por exemplo, porque ainda que você esteja trabalhando, às vezes, há 10, 15, 20 anos no mesmo lugar, é em torno de contratos que já foram rompidos e refeitos dezenas de vezes ao longo desse período. Então, por causa desses artifícios, a terceirização é muito usada, tanto no setor público quanto no privado, para que eles gastem menos, ou seja, paguem menores remunerações e quando situação de segurança trabalhista as mais precárias. Mas não há impedimento algum que todos eles sejam contratados, tá? Não existe uma legislação que veta a contratação de trabalhadores concursados para essa ou aquela atividade nesse ou naquele ente, tá? A legislação possibilita a terceirização, mas não veta a contratação direta. O que há, às vezes, é falta de regulamentação de um determinado setor específico. Nesse caso, é só criar a legislação que regulamente esse setor. Gustavo, nos nossos minutinhos finais, a gente tem falado em muitos programas aqui sobre a questão das privatizações. E a gente sabe que a privatização é prima irmã da terceirização, né? Conversa um pouquinho com a gente rapidinho aí dessa situação em BH, no Brasil, em Minas Gerais. Claro, Vanessa. Veja, o Brasil, que há mais de 20 anos o setor privado só cresce, tá? Então quem acha que o problema do Brasil é a falta do setor privado, ele só cresce. O anuário do ILAES traz isso em detalhes, em séries históricas que não são estimativas nossas, em todos os sentidos imagináveis, tá, gente? Só para vocês terem ideia, pessoal na União caiu de 54% nos anos 90 para 20 e poucos % nos últimos anos. Ao mesmo tempo, a iniciativa privada ela cresce, enquanto o setor público reduz em todas as esferas, principalmente federal e estadual. Municipal, a queda é menor porque há uma municipalização de várias atividades. Então, se a privatização resolvesse um problema, o Brasil deveria estar melhorando há 3 décadas, porque tem 3 décadas que o Brasil só eleva a participação do setor privado em todas as áreas, em todas as esferas. Mas tem um problema pior. A gente vive um cenário que o Brasil ele vem, por assim dizer, se desmatelando estruturalmente, onde tem novas áreas, novas tecnologias surgindo, que os grandes empresários brasileiros não querem colocar o dinheiro deles lá porque não tem domínio técnico, porque envolve somas massivas de recursos
que eles não estão dispostos a arriscar. Então, o que eles preferem fazer? Além de investir criando novos empregos, empresas novas, indústrias novas, em tecnologias novas, eles preferem comprar o que já existe e está garantido. Então, além de investir, por exemplo, em inteligência artificial, que é uma área nova que está surgindo e que nós pagamos e consumimos, mas vem tudo de fora do Brasil, eles preferem comprar os Correios, principalmente agora que o setor vai se tornando potencialmente mais lucrativo, né? Porque com todas as entregas à distância, as armas, o Mercado Livre que a gente vê aí todos os dias, prefere comprar os Correios, prefere comprar as empresas de energia, depois que o dinheiro público já foi usado para construir as hidrelétricas e outras vias de fornecimento. Então, o dinheiro público, a gente constrói as hidrelétricas, depois no setor privado e compra aquilo, porque aquilo é lucro garantido. Então já tem 3 décadas, tá? Que com raríssimas exceções, vai ter uma coisinha ali, outra colar. O lucro que eles obtêm no setor privado não é usado para gerar novos empregos, para fazer com que o Brasil entre em setores novos no interior da economia, aumentando emprego, qualificação, pesquisa, desenvolvimento, nada disso, nada disso. É comprar o que já existe. E como é que você compra o que já existe? O Estado constrói, e constrói com dinheiro público, e depois a iniciativa privada passa a gerir, passa a operar e ganhar um lucro certo e garantido no próximo período. É isso que tem acontecido no Brasil também, tem 3 décadas, mas às vezes se intensifica mais, se intensifica menos, e agora uma nova intensificação com novos setores como os Correios, também fornecimento de trabalhadores terceirizados, como a gente vê a MGS agora aí no bastião das 500 maiores empresas do Brasil, como a forma da iniciativa privada ganhar muito recurso sem produzir 1 centímetro a mais de emprego e desenvolvimento para o Brasil. Bom, e a gente não podia deixar de lembrar aqui, gente, da greve dos garis, né? Que, na verdade, foi um problema similar. Até uma década atrás, mais ou menos, era um serviço feito por uma empresa pública, a SLU. Então, tem um processo de privatização. E veja, gente, os garis fizeram greve porque tinha um gari a menos em cada caminhão, devia ser 4, só tinha 3. E os caminhões estavam quebrados. Então, os garis tiveram que fazer greve para consertar os caminhões de coleta de lixo da cidade. Isso é um negócio inacreditável. A prefeitura não fiscaliza. E olha, terminou a greve, passou 2 dias, mandaram mensagem mostrando o caminhão quebrado no meio da coleta e os garis lá parados. Bom, a gente agradece muito a presença do Gustavo. Nosso tempo está acabando, Gustavo. Fala rapidinho, quem quiser adquirir o anuário, como é que faz? Perfeito, Vanessa. Então, o Anuário Estatístico de Laese, que é uma produção aí, carro-chefe do Instituto, ele já está disponível na internet. Vocês podem encontrar o link tanto no site do Laese, tá? Que é laese.org, que vai encaminhar você, .org.br, que vai encaminhar vocês também para o site da editora Sunderman, onde o anuário está sendo vendido e está sendo distribuído. Aqui em Belo Horizonte nós temos sede do Laese também, estamos com centenas de exemplares, então você pode nos contactar através do WhatsApp disponível no site do Laese para fazer entregas mais rápidas e etc. A gente aqui em Belo Horizonte também pode em maior quantidade. E também a Livraria Popular em Contagem tem um grande acervo, vocês vão encontrar aí também pela internet, nas redes sociais, e pode fazer a entrega rápida para quem interessar. A gente mapeou aí centenas das empresas, municípios, estados e também as maiores empresas do mundo. O anuário está dividido uma metade nacional, uma metade internacional, fazendo análise do Brasil e do mundo, sempre da perspectiva da classe trabalhadora. Então, fica aí o nosso convite para conhecer esse material. E o meu enorme agradecimento pelo convite e da participação no programa. E no Sindirede também, quem quiser pode fazer contato conosco para adquirir o anuário do Laese. Ok? Lá junto no Sindirede, a gente está com os exemplares lá e a gente faz essa venda também. Bom, gente, nós vamos terminar por aqui nosso Por Dentro da Questão. Lembrando, agradecendo muito o Gustavo, o Fernando e a Deise. Lembrando os trabalhadores em educação terceirizados, contratados pela MGS. Dia 23, tem uma assembleia, possivelmente será na Praça da Estação, às 9 horas, gente. Tem que parar e tem que ir. Tem que participar, né? Porque a proposta é iniciar uma greve a partir desse dia 23. Isso. Agora, os trabalhadores têm que ir concordando ou não com essa proposta, porque foi o que foi votado na Assembleia. E, gente, a greve é justa e necessária. É isso aí. Intervalo cultural.
E sábado tem o primeiro desfile do bloco da Escola Estadual Cecília Meireles, no Barreiro. O bloco foi criado por 2 professoras da escola e pretende criar vínculo da comunidade escolar com a comunidade local. A professora Flávia faz o convite. Bom dia, companheirada. Eu sou a Flávia, sou professora das redes municipal, de BH e estadual. Estou aqui hoje para convidar todas, todos e todes para participar do desfile do bloco da nossa escola estadual Cecília Meireles, que vai acontecer nesse sábado. Vai ser o primeiro desfile. Esse projeto foi idealizado por uma professora, tem como objetivo aproximar a comunidade escolar da comunidade do território e de construir, a partir dessa interação, um espaço de reflexão e de organização de toda a comunidade. A nossa escola fica no Barreiro. O nosso bloco, como eu já disse, sai nesse sábado, 10h30 da manhã, em frente à escola Cecília Meireles. Esperamos todos aqui. Lembrando que a Escola Estadual Cecília Meireles fica na rua José dos Santos Lage, 360, no Barreiro. No bairro Teixeira Dias. E chegamos ao final do Voz da Rede. Se você não conseguiu acompanhar todo o programa ou o programa anterior, procure por Cindy Rede no SoundCloud, no YouTube Music, no Amazon Music, no Deezer ou no Spotify. Logo, a gente vai estar no Apple Music também. Quem quiser fazer contato com a gente para fazer sugestão, crítica, mande mensagem para o WhatsApp 31 98621 9412. Repetindo, 31 98621 9412. Obrigada pela companhia, pessoal, e até o próximo programa. Termina aqui Voz da Rede, o programa do Sindirrede, o Sindicato dos Trabalhadores em Educação da Rede Pública Municipal de Belo Horizonte.